Olá, professores! Estamos novamente aqui na nossa quinta TPC de Matemática e Ciências da Natureza. O meu nome é Juscelene. Sejam muito bem-vindos. Olá, eu sou a Patrícia, também PCNP de Matemática, e desejo que tenhamos um ótimo momento de formação. O objetivo dessa formação. Então, nós vamos retomar os encaminhamentos e orientações sobre o programa Recuperação e Aprofundamento. Nós vamos apresentar o percurso formativo para o segundo bimestre em Matemática e Ciências da Natureza e verificar as possibilidades de uso da plataforma CAED para o monitoramento e resultados das avaliações. Qual vai ser o percurso formativo, então? Nós vamos primeiro fazer uma retomada dos objetivos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, uma retomada da matriz de habilidades essenciais, a localização do material Aprender Sempre, a apresentação da estrutura do material Aprender Sempre na área de Ciências da Natureza, bem como a retomada da estrutura do material Aprender Sempre em Matemática. O percurso do roteiro formativo para o segundo bimestre em Matemática e Ciências da Natureza e, finalmente, então, o uso da plataforma CAED. Programa de Recuperação e Aprofundamento, Matemática e Ciências da Natureza. Então, qual é o objetivo desse programa? Primeiro, é proporcionar aos estudantes oportunidades para que desenvolvam as habilidades essenciais para que avancem em sua trajetória escolar com sucesso. E apresentar estratégias que auxiliem o processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Então, aqui, a matriz de habilidades essenciais. Como foi pensada, essa matriz? Então, diante da pandemia do Covid-19, com a suspensão das aulas presenciais e a modificação do tempo pedagógico, então, tudo isso, gerou impactos negativos na aprendizagem e aí, então, a necessidade de garantir o que é essencial para o estudante seguir sua trajetória. Então, pensando nisso, e diante das habilidades que a gente já tinha no currículo paulista, se viu a necessidade de fazer um recorte de habilidades que são essenciais do currículo. Então, as habilidades essenciais é um recorte das habilidades do currículo. E essas habilidades essenciais compõem, então, o material Aprender Sempre. Aqui, então, o que é, essa matriz de habilidades essenciais? Trata-se de uma priorização do currículo paulista e do currículo oficial do ensino médio, que cobre as habilidades e os conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Inclui habilidades essenciais do ano série corrente e também de outros anos séries anteriores. A matriz, ela orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento do Aprender Sempre. Onde que a gente encontra, então, esses materiais? Reforçando o que nós já dissemos em orientações passadas, no site do currículo, então, a gente entra em materiais, onde temos a opção de educação infantil e ensino fundamental ou ensino médio. Então, entrando em ensino fundamental, Aprender Sempre, ele abre essa nova janelinha aqui, com essas possibilidades, clica em Aprender Sempre. Então, aqui é possível encontrar o caderno do aluno, de 2021, Língua Portuguesa e Matemática, nos anos finais, volume 2. E, nesse exemplar de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano, a gente encontra também o de Ciências da Natureza. Então, ele está meio escondidinho aqui. A gente acredita que o site vai ser atualizado, mas até o momento, o material, então, Aprender Sempre, de Ciências da Natureza, está nesse exemplar aqui de Língua Portuguesa e Matemática, tá? Está junto com esse exemplar.
O caderno do professor 2021, também, né, descendo um pouquinho mais a página, a gente encontra anos finais, o volume 2, ele tem o exemplar de língua portuguesa, do 6º ao 9º ano, e o de matemática também, para o 6º ao 9º ano. No de ciências da natureza, então, um outro exemplar para o 9º ano. E o do ensino médio, tá? É o mesmo percurso, né, mas aí a gente entra em ensino médio, aprender sempre, onde nós vamos encontrar o caderno do aluno. Em ciências da natureza, nós temos o volume 1, então, biologia, física e química, para a 3ª série. E para a matemática, que está junto com língua portuguesa, nós temos para as 3 séries do ensino médio, que é o volume 2. O caderno do professor, que também está na mesma página, descendo, rolando um pouquinho a página, né? Nós temos os de ciências da natureza, um para cada componente do 3ª série do ensino médio, que é o volume 1. E para a língua portuguesa e matemática, nós temos a língua portuguesa para as 3 séries e matemática, um outro exemplar também para as 3 séries, que no caso é volume 2. Conhecendo o material Aprender Sempre, do estudo, só para a gente retomar, principalmente os professores de matemática já conhecem, mas como para as ciências da natureza é algo que está sendo introduzido, então a gente vai fazer essa retomada e essa apresentação. Para matemática e língua portuguesa, então 6º, 7º e 8º anos, o de ciências da natureza, ele inclui aqui no Aprender Sempre do 9º ano de matemática e língua portuguesa. Então, ele está dessa forma colocado na capa. Volume 1, ciências da natureza, e volume 2, língua portuguesa e matemática, no mesmo exemplar. Para o ensino médio, também na versão do estudante, o que acontece? Tem um exemplar para cada série, no caso de língua portuguesa e matemática, e um outro exemplar, volume 1, de ciências da natureza, que inclui as 3 componentes, biologia, física e química. E do professor, a versão do professor, nós temos, então, um exemplar de matemática, que vai do 6º ao 9º ano, e um outro exemplar de ciências da natureza para o 9º ano, volume 1. Do ensino médio, nós temos um exemplar de matemática, que vai da 1ª à 3ª série, e 3 exemplares, uma para cada componente, na 3ª série, tá? Em ciências da natureza. Como que está estruturado, então, o material Aprender Sempre de matemática, volume 2? A gente já conhece o volume 1, vamos ver o volume 2 agora. Bom, a estrutura tem o anexo, que nesse anexo nós vamos falar um pouquinho dele, mas é a sequência de atividades, onde tem o objeto do conhecimento, as habilidades essenciais e a relação com o material EMAI, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, são outros materiais da rede. Ele é composto por 4 sequências de atividades e cada sequência tem 8 aulas. Então, aqui o anexo, nós pegamos aqui do 6º ano para exemplificar, do material Aprender Sempre, de matemática, onde nós podemos notar que dentro da sequência 1, nós temos aqui qual é o objeto de conhecimento dessa sequência, quais são as habilidades essenciais que trabalham com esse objeto de conhecimento, né, dessa sequência, e quais são os materiais que podem ser usados para articular esse trabalho. Bom, aqui, nesse exemplo do material do professor, do 6º ano, em matemática, nós temos de como está organizado o material. Primeiro, o professor ele tem como ele saber qual vai ser a habilidade que ele vai trabalhar naquela sequência. Que nem nesse caso, a habilidade do 5º ano, a habilidade 18. Para cada sequência de atividades, nós temos 8 aulas, e para essas 8 aulas, 4 temas, e está organizado dessa maneira. Para cada 2 aulas, então, nós temos o tema e os objetivos da aprendizagem. Quais são os objetivos daquelas 2 aulas? Aqui, então, como está organizado as aulas, então, para cada 2 aulas tem, novamente, o tema, a organização da turma, de como pode ser organizada essa turma, o material que é necessário,
o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Isso tudo no material do professor. O mesmo para a sequência 2. Veja que a sequência 2 também tem 8 aulas, também traz a habilidade que vai ser trabalhada nessas 8 aulas e os temas para cada 2 aulas. A sequência 3 e a sequência 4. Depois aqui nós trouxemos um exemplo do material da terceira série do ensino médio em matemática, o anexo que vem dentro do material, então, do professor. Esse anexo, da mesma forma, traz a sequência de atividades, o objeto de conhecimento que é trabalhado, as habilidades essenciais e a articulação com outros materiais. Mostrando aqui um exemplo, então, dessa estrutura. Da mesma forma, para o ensino médio, aparece a habilidade, a sequência de atividades, também com 8 aulas e 4 temas, seguindo a mesma estrutura dos anos finais. Para cada 2 aulas, então, o tema, os objetivos da aula, como essa aula está organizada, como deve ser a organização da turma, materiais necessários, iniciando, desenvolvendo e finalizando. Sequência 2, sequência 3 e sequência 4. Material Aprender Sempre. No caso de Ciências da Natureza, nós temos um volume 1. Qual que é a estrutura? É um pouquinho diferente. Serão 3 sequências de atividades e cada sequência terão 6 aulas. Então, aqui um exemplo do 9º ano, no caderno do professor, né? Então, a sequência 1 tem 6 aulas. Também traz as habilidades, nesse caso são 2 habilidades que deverão ser trabalhadas nessas aulas, nessas 6 aulas. Aqui, então, o tema, né, aula 1, 2 e 3, avanço tecnológico e aplicação da radiação da saúde, os objetivos de aprendizagem desse tema. Aulas 4, 5 e 6, os objetivos também. Aqui, como está estruturado, a organização da turma, os materiais necessários, iniciando, desenvolvendo e finalizando. A estrutura, ela tem a mesma carinha aí do de matemática. A sequência 2, a sequência 3. E aí, então, o material do professor da terceira série do ensino médio. Como que está estruturado? Também, né, em Ciências da Natureza. Também, para cada sequência, 6 aulas, com atividade a ser trabalhada nas aulas, os objetivos de aprendizagem, tá? Como está estruturado, também da mesma forma, sequência 2, sequência 3. E aí, então, para sintetizar essa estrutura, o que a gente pode dizer para vocês? Que esse iniciando é uma conversa inicial com os alunos que o professor faz, é um levantamento de conhecimentos prévios, é a contextualização daquilo que vai ser trabalhado na aula, é a apresentação do objetivo da aula, que já pode ficar explícito, né? No começo da aula, qual é o objetivo a ser trabalhado. O desenvolvendo, ele traz orientações para o professor para o desenvolvimento das atividades. Traz também estratégias para a organização do tempo e do espaço e as intervenções pedagógicas. E o finalizando é a sistematização dos conteúdos aprendidos, a verificação do objetivo da aula e os pontos de atenção para o encadeamento da próxima aula. Pensando no programa de recuperação e aprofundamento, eu vou falar um pouquinho do roteiro formativo que foi pensado para esse segundo bimestre. Então, o que é o roteiro formativo? Nós temos, nesse segundo bimestre, o roteiro formativo para matemática e também temos para ciências da natureza. O roteiro formativo do programa de recuperação e aprofundamento é a especificação dos temas centrais, que são denominados eixos formativos, né? E eles vão ser abordados durante as formações de cada uma das sequências de atividades que vão acontecer durante o bimestre. Esse roteiro pode ser acessado, né, por esse link. E quando vocês acessam o roteiro, falando agora de matemática, nós vamos perceber que
O programa de recuperação e aprofundamento, ele inicia no 6º ano para matemática, né, nos anos finais, e vai até a 3ª série do ensino médio. Para o roteiro formativo de matemática, os objetivos são demonstrar as possibilidades de trilhas formativas a serem percorridas pelo professor, apresentar antecipadamente as temáticas que serão tratadas e oferecer também insumos para que o professor, né, que atua em diferentes anos-séries, consiga escolher a transmissão que ele pode estar acompanhando no momento da formação. Também apresentar as competências adquiridas pelos professores ao final do roteiro. O roteiro formativo para matemática e referente ao 2º bimestre, ele foi organizado tematicamente pelo tema trabalho colaborativo. Metodologicamente, o roteiro formativo do 2º bimestre vai ter como foco atividades colaborativas, um trabalho realizado em pequenos grupos. Então, se a gente olha aqui nessa imagem da direita, nós temos aqui o eixo do 2º bimestre em matemática, atividades colaborativas. E também temos a sequência de atividades que fazem parte do material. Então, por exemplo, quando a gente fala da sequência de atividade 1, dentro do eixo, né, formativo do 2º bimestre, o foco é a interação para a cooperação, organização e aquisição do conhecimento. Na sequência de atividade 2, o foco é a reflexão sobre a linguagem, leitura e registro. Na sequência de atividade 3, o foco é a definição de papéis e responsabilização, autonomia e protagonismo. E a sequência de atividade 4, produção e socialização do saber, aprendizado e significativo. Então, todas as sequências de atividades têm como foco agora, para esse 2º bimestre, na matemática, tanto para os anos finais como o ensino médio, atividades colaborativas. Então, novamente, reforçando para o 2º bimestre desse ano de 2021, a temática central para os anos finais e ensino médio, para o ensino de matemática, tem como foco a metodologia do trabalho em pequenos grupos. Nós buscamos apoio na literatura. E encontramos no currículo paulista, anos finais, nas competências específicas de matemática, a competência 8, que fala interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Consideramos muito interessante essa competência, porque ela fala da questão do trabalho cooperativo, do respeito do modo de pensar dos colegas e como o nosso eixo formativo para o 2º bimestre são as atividades colaborativas, consideramos pertinente trazer essa competência específica da matemática. O autor Romanato, ele cita a Onoshiki e ele traz também como embasamento teórico para a gente o seguinte: é fundamental o trabalho colaborativo na resolução de um problema. Lembrar que aprender é, muitas vezes, um processo colaborativo. E também lembrar que a resolução em grupos de problemas do dia a dia tem um índice de acerto muito superior às tentativas individuais. Progredir em direção a um objetivo é possível por meio de esforços combinados de muitas pessoas. Os estudantes precisam experimentar esse processo colaborativo e deve-se dar a eles oportunidades de aprender uns com os outros. Assim, devemos organizar os estudantes em pequenos grupos, em torno de 4 pessoas, e muito do aprendizado em sala de aula será feito no contexto desses grupos. Romanato, esse artigo que nós utilizamos, foi uma indicação, né, nas referências na formação da SEDUC. Então, de maneira geral, na matemática, a metodologia do trabalho colaborativo, pequenos grupos. Então, vamos olhar para as 4 sequências, o foco para elas, dentro dessa metodologia de trabalho. A sequência de atividade 1, ela está pensando
no preparo, né, do aluno para a cooperação, pensando nas etapas do planejamento para o trabalho colaborativo. A sequência de atividades 2, ela já mostra para a gente a questão da elaboração de atividades adequadas ao trabalho colaborativo, para que haja desenvolvimento da linguagem. A sequência de atividade 3 vai trazer os papéis e responsabilidades do estudante e também o papel do professor. E a sequência de atividade 4 mostra para a gente como, né, o trabalhando as expectativas relacionadas à competência, avaliando o trabalho colaborativo na sala de aula. Nessa tela, nós temos a visão geral de toda a organização do material para os anos finais. A gente pode ter uma leitura vertical dessas informações, como também horizontal. Se eu olho verticalmente essas informações, eu tenho as informações, né, daquilo que vai ser trabalhado em cada sequência de atividade para o 6º ano. Então, eu tenho o foco dessa sequência e eu tenho o que vai ser tratado em cada sequência. E assim eu também tenho para o 7º ano, para o 8º e para o 9º. Isso facilita vocês, professores, no momento da escolha para assistir às transmissões da formação da IFAP, para que vocês consigam ter um olhar direcionado para qual ano vocês vão acompanhar na hora da formação. Também podem ter aqui a visão horizontal. Então, nessa visão horizontal, a gente consegue perceber o que cada ano vai estar aprendendo na sequência de atividade 1. O que cada ano vai estar tratando na sequência de atividade 2, na sequência de atividade 3 e na 4. Também acontece para o ensino médio. Então, verticalmente, a gente consegue ver a série e o que será tratado nessa série em cada sequência de atividade, na 2ª série e na 3ª série também. Horizontalmente, a gente consegue perceber nas 3 séries, né, o que será tratado na sequência de atividade 1, na sequência de atividade 2, 3 e 4. Pensando na matemática, o eixo formativo, trabalho colaborativo, pequenos grupos, nós apresentamos possibilidades de trabalho que podem estar apoiando o trabalho com o eixo formativo, que seriam a metodologia de resolução de problemas, a rotação por estações, a aprendizagem entre times e os jogos colaborativos, apresentando como exemplo o fishball. São sugestões, né, para estar apoiando esse trabalho que será realizado durante o 2º bimestre. O material de matemática, o roteiro formativo, ele traz para a gente essa imagem, onde a gente consegue perceber, né, os eixos formativos dos próximos bimestres. Então, nós estamos no 2º bimestre, onde o nosso eixo são estratégias colaborativas para aprendizagem. Para o 3º bimestre, foi pensado trabalho educacional por metodologias ativas. E no 4º bimestre, metodologia do trabalho por projetos. Agora, olhando o roteiro formativo de ciências da natureza. Então, ciências da natureza, nós temos que os anos série que estão no programa de recuperação e aprofundamento, é o 9º ano, né, dos anos finais, e a 3ª série do ensino médio, para as componentes biologia, física e química. Então, vamos estudar um pouquinho o roteiro formativo de ciências da natureza. Os objetivos do roteiro de ciências da natureza são demonstrar as possibilidades de trilha formativa a serem percorridos pelo professor, apresentar um panorama das temáticas e metodologias que são indicadas nas sequências de atividades, especificamente para o ensino médio, para fortalecer as abordagens multidisciplinares entre professores de biologia, física e química. Oferecer informações para que o professor que atua em diferentes anos séries escolha qual transmissão ele deve acompanhar. E apresentar as competências que se espera serem mobilizadas, reconstruídas e reelaboradas pelos professores ao longo das formações.
Aqui no material de Ciências da Natureza, no roteiro formativo, nós temos a informação de que para esse segundo bimestre, o eixo formativo para Ciências da Natureza, tanto para os anos finais e para o ensino médio, é a alfabetização científica. Então, nesse quadro aqui do lado direito, nós temos aqui o centro, né, o eixo alfabetização científica, e temos as 3 sequências de atividades que acontecerão ao longo do bimestre, tanto para ciências, no caso do 9º ano, como para biologia, física e química, para a 3ª série do ensino médio. Então, nós temos aqui, por exemplo, que a sequência de atividade 1, ela tem como foco, para toda, para o 9º e para a 3ª série do ensino médio, termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Na sequência de atividade 2, nós temos o foco natureza da ciência e seus fatores éticos e políticos. E na sequência de atividade 3, tem como foco ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Todas as 3 sequências de atividades têm como eixo formativo a alfabetização científica. Novamente, reforçando, eixo formativo para ciência da natureza no segundo bimestre, tanto para anos finais como para ensino médio, será alfabetização científica. E nós buscamos, na literatura, apoio teórico para falar da alfabetização científica. E nós apresentamos um trecho do currículo paulista que fala: a alfabetização científica refere-se ao desenvolvimento de procedimentos e conhecimentos necessários para a pesquisa, a comunicação oral ou por meio de textos escritos em linguagem verbal, multimodais ou multissemióticos, das aprendizagens e conclusões durante e ao final dos processos de pesquisa. Também trazemos como apoio teórico uma citação que está no artigo de Saceron e Carvalho, onde eles citam Fures: a alfabetização científica e tecnológica é mais do que a aprendizagem de receitas ou mesmo de comportamentos intelectuais face à ciência e à tecnologia. Ela implica uma visão crítica e humanista da forma como as tecnologias, e mesmo as tecnologias intelectuais, que são as ciências, moldam nossa maneira de pensar, de nos organizar e de agir. Vale ressaltar que esses autores que a gente apresenta aqui para vocês são indicações de texto, de leitura, nas referências das formações da EFAP e também do roteiro formativo. Complementando a nossa discussão teórica, também trazemos mais um trecho do currículo. Além da contextualização, uma abordagem fundamental para o desenvolvimento das aulas de Ciências da Natureza e Tecnologia é a investigação científica, que envolve técnicas procedimentais que devem perpassar todo o ensino médio. No processo investigativo, será necessário identificar problemas, formular hipóteses, pesquisar, argumentar, levantar dados, utilizar instrumentos de medida e realizar atividades experimentais, o que demandará linguagens específicas da área, tais como os códigos, símbolos, nomenclaturas e gêneros textuais. Para finalizar nosso apoio teórico, também apresentamos outro trecho do currículo paulista do ensino médio. A abordagem investigativa deve ser um alicerce para os desdobramentos dos estudos de ciências naturais, pois agrega a curiosidade para identificar problemas, a elaboração de hipóteses, a criatividade para encontrar soluções, o discernimento para comparar informações, a observação de um problema dentro de um contexto, a pesquisa de fontes confiáveis, o planejamento de ações e procedimentos, a realização de experimentos para coletar dados e comprovar informações, a elaboração de argumentos e explicações, a avaliação e divulgação de conclusões com embasamento científico e o desenvolvimento de ações para intervenção em problemas reais, em nível individual e ou coletivo. Da mesma forma que a gente tem uma visão geral das situações de aprendizagem e o que elas tratam, nós também temos esse quadro para as ciências da natureza. Então, nós olhamos também de maneira vertical e horizontal. Verticalmente, a gente tem aqui para os anos finais, ciência, e
o que vai ser tratado em cada uma das 3 sequências de atividades que tem no material. Também olhamos essa possibilidade para biologia, para física e para química. Também podemos olhar esse quadro horizontalmente, onde a gente consegue perceber o que vai ser trabalhado na sequência de atividade 1 em todos os componentes curriculares. Também conseguimos ver o que vai ser trabalhado na sequência de atividade 2 e na sequência de atividade 3. Nós apresentamos uma possibilidade de trabalho para ciências da natureza, pensando que o eixo formativo para esse segundo bimestre é a alfabetização científica. Então, nós apresentamos algumas possibilidades de trabalho para apoiar o desenvolvimento do eixo formativo. Então, apresentamos como possibilidade a aprendizagem entre times, a elaboração de mapas mentais, seminários com elaboração de vídeos e também o uso de experimentos. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho das possibilidades do uso da plataforma CAED para que aconteça o monitoramento, né, e para que vocês acompanhem os resultados das avaliações. Isso foi pensado porque estamos no momento, né, onde as avaliações estão sendo aplicadas e é importante que vocês, professores, façam uso da plataforma para acompanhar os alunos que estão realizando as atividades, aqueles que não conseguiram ainda, e pelo fato das AAPs também estarem contemplando as ciências da natureza. Como é algo novo para os professores, nós vamos mostrar um pouquinho a plataforma. Quando entra na Secretaria Escolar Digital, né, você coloca o seu login, sua senha, e no cantinho esquerdo aqui da plataforma, vocês encontram a plataforma CAED. Clicando em plataforma CAED, é essa a visão que vocês têm. Então, vocês vão colocar o perfil de vocês e essa é a tela da plataforma. Então, nesse quadro aqui que vocês estão vendo, sempre tem algumas informações, né? Então, aqui ele está colocando as avaliações que estão acontecendo. Quando vocês clicam aqui nesses quadradinhos, vocês vão vendo outras informações que eles colocam aqui na plataforma. Temos também nessa tela os cards, né? Esses cards a gente consegue acessar, estudar. Então, nós temos as orientações pedagógicas, currículo e habilidade, guia das avaliações e sequências digitais, resultados, monitoramento, desenvolvimento profissional. Também tem esse card, consulta as avaliações e sequências digitais, que para o meu perfil é bloqueado. Quando a gente olha o card monitoramento, essa é a visão que vocês têm ao clicar dentro desse card. Então, percebam que nós temos uma abinha que vai mostrar para nós o monitoramento da participação dos alunos na realização das sequências digitais. Então, quando você clica aqui em participação, essa é a tela que vocês têm acesso, e percebam que a gente tem aqui a informação da primeira sequência digital desse ano de 2021. O que essa parte do monitoramento mostra para a gente em relação às sequências digitais? Os estudantes previstos, né, para realizarem essa sequência, quantos já iniciaram a atividade, quantos já concluíram. Também mostra para a gente a taxa de início, né, de participação de início, e a taxa de conclusão, de todos os anos e séries que precisam realizar a sequência. Então, a gente tem aqui até o 9º, mas também tem para o ensino médio. Também podemos olhar em matemática esse panorama, né, que apresentam os dados com as taxas de início e de conclusão, nessa tela agora para matemática. Também dá para analisar anos iniciais, finais e ensino médio. Quando a gente entra, vai rodando, né, a telinha do monitoramento, a gente tem acesso a essa visão detalhada da participação. E aqui nessa setinha, quando a gente clica, abre todas as possibilidades de acesso que a gente tem, né, em relação às turmas, anos e séries. E aqui também língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa e matemática apenas, porque nós estamos monitorando as sequências digitais. Escolhendo, no caso aqui, no nosso exemplo, a terceira série do ensino médio e matemática, a gente entra na visão detalhada da escola.
Para nós está aparecendo várias escolas por conta do perfil ser da diretoria. Para vocês vai aparecer a escola que vocês lecionam. Quando vocês entram na visão da escola, vocês têm acesso às turmas. No caso, nós selecionamos terceira série do ensino médio. E aí nós temos aqui no nosso exemplo a turma A e a turma B. Ao escolher uma turma para ver o detalhamento, abre uma tela com o nome dos alunos dessa turma e como está a participação deles na realização da sequência. Então, a gente consegue perceber aqui na participação quem não iniciou, quem já finalizou. Essa é a forma de vocês estarem monitorando a realização das sequências digitais. Ainda no card monitoramento, quando a gente acessa essa segunda abinha, que fala sobre as avaliações diagnósticas e formativas, a gente também consegue fazer o monitoramento clicando em participação. Então, quando a gente clica em participação, o que aparece para nós no momento é a AP do primeiro bimestre, que está acontecendo. Quando a gente desce um pouquinho mais na tela da plataforma, nós podemos aqui na setinha selecionar qual AP que a gente quer monitorar, né? Se é de ciências da natureza, ciências humanas, de língua portuguesa ou de matemática. Selecionando, por exemplo, matemática, vai aparecer a visão, né, da taxa de início e da taxa de conclusão, assim como aparece para sequências digitais. Só que agora, no caso, nós estamos olhando a AP do primeiro bimestre. Aparece até essa visão de taxas de início e conclusão até a terceira série do ensino médio. Quando a gente entra na visão detalhada, escolhendo uma turma, então aqui percebam que a gente tem matemática, terceira série do ensino médio, abre a visão da escola, né? E aí quando a gente entra na escola, a gente tem a visão detalhada da turma. Então selecionamos, eu quero a turma A ou a B. E quando a gente entra nesse detalhamento, abre a tela com o nome dos estudantes e a participação neles, no caso da AP. Se eles não iniciaram, se eles já finalizaram, e você tem visão de quais alunos conseguiram acessar a avaliação e quais ainda não conseguiram. Quando você clica na setinha aqui em cima, você pode mudar a AP que você quer monitorar. E se a gente escolhe, por exemplo, ciências da natureza e permanece na terceira série do ensino médio, abre a visão da sala com o nome dos estudantes e a participação deles na realização da AP. Na aba Resultados, a gente encontra aqui as avaliações separadas por segmento. Então, tem anos iniciais, anos finais e ensino médio. Essa aba, ela vai apresentar o resultado para a gente após a realização da avaliação. Então, nesse caso aqui, nós entramos na avaliação anos finais, então vai mostrar língua portuguesa e matemática. Ainda a plataforma só está apresentando língua portuguesa e matemática porque não tem ainda os resultados da AP que está sendo aplicada agora. Se vocês perceberem, quando a gente escolhe, no caso matemática, nono ano, o que aparece como opção para olhar e analisar os resultados é da avaliação do terceiro bimestre do ano passado e a diagnóstica do ano passado, a avaliação diagnóstica de retorno. A avaliação que está acontecendo agora do primeiro bimestre, até o momento, não está na plataforma no card resultado. Mas o importante é perceber o que a gente consegue ter de visão dessa plataforma quando a gente acessa o card resultado. Então, a plataforma mostra para a gente como foi a participação dos estudantes na avaliação, a média de resposta do caderno teste, mostra para a gente qual foi o desempenho desses estudantes na avaliação, né? Então, mostra para a gente o percentual de acertos no teste. Mostra para nós também o percentual de acertos por habilidade, então, todas as habilidades que estavam presentes na avaliação e como que foi o desempenho dos estudantes em cada uma dessas habilidades. Daqui você vai mudando as páginas e vai encontrando esse desempenho para todas as habilidades. Indica também como está a defasagem de aprendizagem desses estudantes que realizaram a avaliação. Então, eles mostram para a gente os estudantes que requerem atenção e os que requerem muita atenção. Quando a gente vai olhando as informações da plataforma, existe uma legenda que mostra esse desempenho.
Essa legenda, ela coloca o desempenho sendo muito baixo para até 25% de acerto, baixo para 26% a 50% de acerto, desempenho médio para 51% a 75% de acerto, e desempenho alto para acima de 75% de acerto. E vocês conseguem ver esse detalhamento. Quando a gente entra no detalhamento dos estudantes, né, do desempenho dos estudantes, a gente escolhe a turma que a gente quer estar analisando esses resultados, e a gente tem uma visão das turmas em relação ao número de estudantes que necessitam de atenção, ao número de estudantes que necessitam de muita atenção. No caso aqui na nossa turma A, 12 alunos necessitam de atenção e 5 de muita atenção. Na turma B já são 13 para atenção e 7 para muita atenção. A gente consegue saber quem são esses alunos. Quando a gente clica na turma, aparece o detalhamento da turma, com o nome de todos os estudantes e o desempenho desses estudantes na avaliação. Então, a gente tem aqui a categoria do desempenho desse estudante, se foi muito baixo, se foi alto, se foi médio, porque está de acordo com a legenda aqui em cima apresentada, e o tipo de intervenção que precisa ser feita para esse aluno, né? É um aluno que está na intervenção de muita atenção, ou ele está no nível de atenção, ou eu posso estar fazendo um aprofundamento com esse aluno. Nas demais colunas, a gente tem as habilidades e tem essa nomenclatura aqui que a plataforma apresenta, que nós entendemos que nesse caso, por exemplo, este aluno que está no tipo de intervenção atenção, ele acertou um item dos 3 itens que estavam na avaliação e que contemplavam essa habilidade. Então, é uma maneira de vocês estarem olhando o resultado da turma para pensar no planejamento das aulas de recuperação, na organização do trabalho de vocês, e aqui a gente consegue identificar as dificuldades de cada estudante. Aqui são as nossas referências, e nós passamos para o momento de interação. Muito obrigada.